Gente, é isso mesmo. 70 anos depois, nós voltamos e talvez você, como eu, não conheça tão profundo essa história. Há 70 anos atrás, um grupo de irmãs, na verdade 2 irmãs, recebeu um chamado do Senhor para começar um movimento de oração na nossa igreja. E 70 anos se passaram desse mover de oração, o tempo se passou, mas a chama não se apagou. E hoje estamos aqui para celebrar os 70 anos de Vigiora, um trabalho que nasce da necessidade de restauração e libertação. Foi o que aconteceu aqui nessa casa, onde a nossa irmã Isolina com a nossa irmã Nair recebe um chamado, uma vocação do Senhor para orar. Sem saber dos desfechos dessa história, essa história ganha notoriedade, ganha tempo e agora estamos aqui, 70 anos depois, louvando ao Senhor, porque é um grupo que todas as terças-feiras ora, intercede, vai pelas casas, pelas ruas, pelas vielas, pelas praças, dizendo que Jesus é o Senhor. Meu nome é Odila, né? Eu vim aqui na igreja, eu tenho 5 filhos, né? Sim, 5 filhos. Meu filho, quando eu vim, meu filho de 12 anos e tinha mais 3 pequenas. Aí, em 80, né, eu tive vendendo Yakult, me deu pneumonia e aí eu fui internada, né? Internada e tudo, depois recebi alta e fui para casa, mas não conseguia vir nesse trabalho, já era em 80. Aí eu fiz com Deus na minha cama, não podia levantar, porque os médicos diziam que eu já estava bem, podia ir para casa, mas não tinha ânimo para fazer as coisas em casa. Falei, Senhor, se eu me levantar daqui, eu vou acompanhar esse Vigiora, até enquanto o Senhor me der vida, né? Isso era em 80. Aí o Senhor curou, porque aí me deu aquele ânimo. Eu comecei a comer, aí dava para arrumar a casa, pronto, as crianças para vir, mas não tinha ânimo. Daí tinha 3, né, filhos, com o meu filho 4, né? Em 80 que veio a caçula que agora tem, né? De 40 e poucos anos. Então, quer dizer que acho que quase 50 anos nesse Vigiora, amém? Lá botando, e Deus dando bênçãos e mais bênçãos. A gente sempre quer vir, né? De primeiro, que nem a Marina, ela conheceu nós nos lares, a gente só ia nos lares pregar. Agora, né, que tá um pouco assim, depois da pandemia, os povos não deu mais os lares para a gente ir. Então a gente está na igreja, mas de primeiro era só nos lares. Ela me conheceu, a Marina me conheceu pregando. O pastor Vangivaldo, Nakamura, pastor Enias, eu acompanhava com eles pregando. Isso para mim é uma coisa fantástica, esse Vigiora, né? Enquanto eu tiver vida, eu vou acompanhar. Agora, nessa igreja também me impulsaram a missionária em 2012. Sou missionária, sou mulher de intercessão também. E glórias a Deus, só tenho que agradecer, amém? Tenho 85 anos e 9 meses, sou a vovó do grupo, sou a mais velha, né, do grupo aqui do Vigiora, graças a Deus por isso. O Vigiora tem sido a força que nos move, a força que me mantém de pé, apesar das quedas de vez em quando, dos tropeções, mas é a oração que nos sustenta, é a união que nos faz fortalecer, vencer. Eu estou aqui há 67 anos nesta igreja, era uma igrejinha velha, né, pequenininha, depois se tornou esse templo maravilhoso. Mas eu estou aqui. Parei de frequentar o grupo, assim, uma época que tive que voltar a trabalhar, mas quando trabalhava, nos dias de aniversário de Vigiora, eu pedia folga
para estar aqui nos feriados, nas minhas férias. É um trabalho que eu sempre amei de coração. Quando eu me casei, pertencia a uma cidade, mas naquela época se casava e já precisava ir para a Cidade de Senhoras. Foi quando eu fui, mas estou há 67 anos nessa igreja. Aqui me batizei, fiz profissão de fé, me casei, tive os meus filhos, batizei os filhos, velei filhos, marido, mas estou aqui com a graça de Deus, que Deus tem sustentado muito mesmo, sabe? As amizades, o convívio com as irmãs é muito bom. O pastor também nos dá uma força, todas as terças-feiras está conosco, coisa que às vezes outros pastores não tiveram oportunidade de fazer isso, né? Que já passou muitos e muitos pastores por aqui. Uns já estão na glória, outros estão por aí, mas nós estamos aqui. E eu dou graças a Deus por esse grupo que tem persistido. Já houve época de quase ter terminado, ter 2, 3 pessoas, 4, mas é assim, ele vai e volta, e agora estamos numa fase boa, depois da pandemia, porque a finalidade deste culto é os lares, é orarmos nos lares, mas depois da pandemia houve assim um afastamento, um esfriamento, então por isso que nós nos reunimos aqui. É que as pessoas já quase não pedem, né, para os lares. Mas o objetivo é culto nos lares. Inclusive na próxima terça-feira vai ser a minha, que eu não abri mão disso, né, só mesmo naqueles anos críticos, né, da pandemia. Mas é um trabalho que eu amo de coração, que tem sido a minha força, tem sido, como eu falo, a minha vitamina espiritual. A mim tenho sustentado os meus, né, na parte espiritual, tentado sustentá-los, né, apesar que minhas filhas não frequentam a igreja, já foram, mas se afastaram, mas eu estou aqui, estou batalhando por elas. Tenho um neto que estuda fora, estuda no Paraíba, mas ele está também não faz parte, né, da nossa família da fé, mas eu não desisti dele, tenho fé que ainda ele vai levar o Senhor conosco ainda, se Deus quiser. Ainda a esperança a gente não perde, né? E a fé em Deus que nos sustenta, que nos mantém vivos em todos os setores, né? Vivo espiritualmente e vivo também, né? Eu me considero uma pessoa viva porque graças a Deus eu moro sozinha, cuido de tudo, cozinho para os meus, e tenho o privilégio de estar aqui todas as terças, aqui ou onde for. E também aos cultos, né, que eu faço muita questão de culto. Já fiz parte de conjunto de corais, de escola dominical, de mocidade, de tudo que teve. A gente já fez parte. Hoje a gente já está mais no escanteio um pouquinho, né? Mas eu continuo aqui, graças a Deus. E pretendo continuar, enquanto puder andar, puder decidir as minhas coisas, eu estou aqui. Aqui no Ariston, né? Nós temos uma congregação no Ariston, que eu frequento lá às terças-feiras à noite, inclusive hoje à noite fui para lá, nós temos estudo bíblico lá. E como eu moro lá assim por perto, então eu frequento lá. É um grupo de estudo bíblico muito bom também, como aqui nas quartas. E a gente vai caminhando, né? Dia a dia, de fé em fé, mantendo sempre viva a esperança, né, naquele que nos sustenta, que nos mantém de pé, em todos os sentidos, né? Físico e espiritualmente. Como eu falei, de vez em quando a gente dá uma balançadinha, né? Mas o nosso prumo é Deus, né? E a nossa comunhão, o nosso convívio com os irmãos, isso faz muito bem, né? Faz um bem maravilhoso, viu? A gente estar em comunhão uns com os outros, procurar uns aos outros, né? Isso é muito importante. Eu estava grávida da minha filha quando a gente chegou aqui na igreja e eu fui acolhida pelo Vigior. Isso é uma coisa que sempre ficou muito na minha memória. E aí eu vou me emocionar. E foi muito bom essa época, tanto que alguns anos depois eu saí da presbiteriana e fiquei muito tempo longe. E quando eu voltei,
era exatamente isso que me fazia falta, a oração, a palavra, o tempo dedicado à palavra, o tempo dedicado à oração. E eu acho que a gente tem que agradecer muito a essas mulheres que estiveram aqui primeiro e que tiveram essa visão de evangelismo e de oração, fundamentalmente a oração, pela família, pelos filhos, pela casa, pela igreja. E hoje a gente vê as pessoas muito dispersas da oração. Então, que a gente possa orar por essas mulheres em agradecimento, por elas terem tido essa visão, pelas que estão aqui nesse momento agora, que se dispõem a estar orando, que se dispõem a estar aqui nesse horário, em comunhão com as outras irmãs, e orando para que mais irmãs tenham essa visão e se disponham a estar aqui conosco. É uma tarde muito gostosa, a gente ora, é uma comunhão. Então a palavra vigia e ora, ela tem hoje muito para mim a ver com comunhão. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu convite às que estão chegando agora, às que têm vontade de vir, sejam bem-vindas. Eu sou dessa igreja desde 56. Eu casei, não casei aqui, que eu só casei no civil, porque o meu marido já era daqui, né? Foi ele que me trouxe, e a minha família da minha sogra. Então eu estou aqui desde essa época, mas teve uma época que eu fui trabalhar, então eu não frequentei bem o Vigia e Ora. Eu só estou no Vigia e Ora desde 95. E trouxe quem eu posso trazer, eu trago. E trago meus filhos, né? Eu criei os meus filhos aqui, né? E estou aqui até hoje. Eu fico muito, assim, agradecida, porque a minha mãe começou a vir nesse culto das senhorinhas há muitos anos. E eu tinha vontade de vir também. Agora está dando para a gente voltar. E eu estou trazendo minhas amigas que fazem parte da minha vida, são de academia, e fiz amizade há muito tempo com elas. E comecei a trazer, e elas começaram a gostar. E aí, vamos pedir oração. Eu falei, vamos no Vigia e Ora. E tem a minha filhinha aqui e minha netinha, olha. Todo mundo vem para pedir oração e Deus nos abençoa muito mesmo. A mãe Guadalupe que nos ensinou e a gente está nos caminhos do Senhor e eu levo minhas amigas com todo amor e carinho para o caminho de Deus. Estou muito feliz de estar aqui, já recebi muitas bênçãos, muitas graças. Eu também, né, agradeço muito. Eu já conhecia essa igreja há muitos anos atrás, por uma vizinha, que hoje ela não está presente, e falei com ela uns 2 anos atrás, ela falou dessa igreja, aí eu lembrei, eu nem lembrava mais dessa igreja, sabe? Mas aí eu falei, poxa vida, eu já fui nessa igreja, gostava, eu sei que quem me trouxe pela primeira vez aqui, ela também já é conhecida da época, e eu estou muito feliz de estar voltando, né, orando, agradecendo a Deus por tudo. O Vigia e Ora para mim é vida. Eu comecei no Vigia e Ora mesmo em 92, mais ou menos. Tinha 30 e poucos anos. 3 filhos, a mais nova às vezes vinha comigo, não tinha com quem deixar. Ela sentava no chão, nas casas, quando não tinha lugar. Então, eu acredito que os tempos de hoje, as mulheres já... Outros tempos, né? As mulheres já têm mais o que fazer. Então, o nosso grupo, nesse tempo, já era bem grande. Era bem grande esse grupo, mas agora eu acho que devido aos tempos, né? As mulheres hoje no mercado de trabalho, então o nosso grupo foi ficando menor. Passamos a pandemia, foi muito difícil, ficamos um ano e pouco sem nos reunir. Começamos aqui a nos reunir aqui nesse mesmo lugar, com 3, 4 pessoas. Tinha semana que dava
vontade de desistir, mas o pastor Marcos deu muita força para nós e nós continuamos. Perdemos muitas das nossas irmãs, não na pandemia, mas nós temos lembrança de muitas das nossas irmãs, mas esse grupo sempre permaneceu, orando pelas nossas famílias. Nosso intuito já desde o começo não foi de crescimento, nada disso, foi de orar mesmo pelas famílias, fortalecer as famílias, os jovens, as crianças e até hoje. Então, como a Marina falou, que mais mulheres se despertem a nos acompanhar, né? Porque geralmente a idade vai chegando, as forças vão acabando, mas que mais irmãs se levantem com vontade de levar esse trabalho adiante. Eu tinha 7 anos nessa época e a minha vizinha, ela presenciou uma casa que estava sendo endemoniada, sabe? O diabo estava aproveitando de uma família. Então a dona Isolina, que era da nossa igreja também, aí ela convidou minha mãe, que é a dona Nair, para ir visitar, né, orar para aquela família lá. E a mulher estava passando por cada coisa horríveis. Então, precisa de ver a coisa mais feia que tinha, que não dá nem para falar agora aqui. Porque as panelas da mulher caíam do fogão, entendeu? A mulher não podia dormir, que o danado perturbava ela por baixo do colchão, por baixo da cama. Então a mulher estava totalmente endemoniada. Então a dona Isolina convidou minha mãe, dona Nair, vamos lá orar pelaquela casa, pela senhora. Aí elas começaram a orar, sabe? Aí na oração, tudo terminando, aí a dona Isolina falou assim, dona Nair, vamos continuar orando nas terça-feiras, às 14 horas, vamos continuar, né, nessas orações e vamos em casa nós vamos fazer esse culto de oração todas 14 horas, né? Então foi assim que iniciou. Aí até o dia de hoje não parou mais essa reunião. Eu amo essa reunião e está tendo muitos frutos e eu agradeço pelos meus filhos que continuam na igreja também, pelas orações lá de trás. E está sendo a bênção até hoje. E eu agradeço por todas as irmãs também, sempre presente aqui. Está sendo uma bênção e o pastor Marcos também nos ajudando muito. E eu agradeço a presença do pastor Marcos há 4 anos já conosco. Agora a Marlene continua. A minha trajetória no culto Virgem de Hora começou muito cedo, eu tinha 4 aninhos. E eu fui durante muito tempo, enquanto a minha mãe frequentava. E foi um marco muito grande na minha vida, que apesar da minha pequena idade, eu gravei muita coisa e aprendi muita coisa com as senhoras daquela época, né, que já, a maioria não estão mais com a gente, mas foi momentos assim de lição para a minha vida. Esse culto foi tomando assim um vulto maior, né, de mais irmãs participando, e eu nunca deixei. Tive a minha adolescência, minha juventude sendo marcada pelas orações. E o marco muito grande da minha vida, né, desse culto Virgem de Hora foi quando eu, na minha adolescência, eu sofri um acidente muito grave de carro, eu fiquei 1 ano sem andar e esse grupo era constantemente na minha casa orando pela minha vida e pela minha família. Muitas vezes diminuía, muitas vezes, mas nunca acabou, nunca deixou de existir. Esses momentos de oração, que é muito importante para a igreja e para a vida das pessoas.